E um bom crochê para você, aqui é a Petula. Hoje na videoaula vamos fazer esse modelo bem colorido, ou também você pode usar duas cores. Escolhe aí duas cores e pode também fazer esse tapete em qualquer tamanho, você que escolhe aí o tamanho do seu tapete, porque é apenas montagem de squares, então você pode fazer ele bem colorido, usando as suas sobras de materiais e como eu sempre digo aqui nas minhas aulas, que são coloridas e que são de sobras de fios. Sobras de fios é um baú de tesouro que você tem na sua casa, porque já pensou se você recebesse uma encomenda de um tapete desse bem colorido e você tivesse que comprar todos os fios, todas as cores para fazer? Então, não coloque valor no seu tapete como se fosse sobras, algo que você não fosse utilizar para mais nada, porque as sobras de fios dá para fazer uma infinidade de peças. Aqui no meu canal eu tenho várias peças baseadas em sobras de fios bem coloridas e bem fáceis de fazer também, que você pode colocar, agregar valor aí nas suas sobras de fios. Então, espero que você tenha gostado desse modelo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E assim, uma dica muito importante que eu quero deixar aqui para você. Sempre assista às aulas antes de iniciar o seu trabalho, antes de iniciar o seu projeto. Porque assim você vai interagir ali com o modelo, você vai ficar esperta com os pulos do gato ali, do modelo que você estiver fazendo. Isso serve para qualquer aula. Qualquer aula você tem que se inteirar ali do que está se passando na videoaula, assistir a aula sem pular ali as partes, porque às vezes a gente pula mesmo alguma parte, pensando que sabe ali o que está fazendo, e muitas vezes tem algumas dicas, algumas coisas que a gente se perde durante as videoaulas e esquece de fazer, e aí o projeto não dá certo e a gente fica com dor de cabeça, né não? E temos que desmanchar o nosso trabalho. Então, fique esperta durante as videoaulas, assista o conteúdo primeiro antes de iniciar o seu trabalho, dê uma analisada ali em todo o projeto, porque assim vai facilitar a sua execução e você vai fazer de maneira mais rápida e prática. E assim vamos lá para a nossa aula. Para a nossa aula vamos precisar de tesoura, nossa agulha aqui de costura, essa é uma agulha para barbante. Vamos precisar da nossa agulha para o crochê, aqui eu vou usar 3,5, você pode usar 3,5 até a 4 para fazer aqui no seu barbante, ou a agulha compatível que você se sentir mais confortável. E vamos precisar de marcadores, então vamos precisar de bastante marcadores, mas se você não tiver, não precisa, ok? E aqui vamos precisar de duas cores aqui diferentes de barbante, ou mais cores. Uma cor para a base, essa vai ser toda a base, e uma cor para fazer aqui os motivos da estrela, sendo que o motivo da estrela você pode fazer em várias cores diferentes, como eu fiz aqui no nosso trabalho, ok? Então, vamos para a aula. E como eu disse para você, vamos precisar de uma cor para a gente fazer a base, e todos esses motivos aqui é a base do nosso tapete. Então, agora, você vai começar o passo a passo, escolha aí a cor que vai ser toda a base do seu tapete. Essa não é a cor das estrelas, ok? Tô explicando bem devagar, porque assim vai ficar mais fácil aqui o seu entendimento. E essa base, todas essas pontas aqui do meu tapete, todas as bases, eu vou fazer com barbante número 8, e todas aqui os passo a passo eu vou fazer com a agulha número 3,5, ok? Vou fazer aqui um anel mágico, é apenas um ezinho aqui, eu seguro o encontro entre os fios, puxo aqui a minha laçada, seguro aqui essa laçada, faço uma correntinha, apenas para prender aqui essa parte. Agora, eu entro dentro do anel mágico e aqui vou fazer um ponto baixo. Faço duas correntes e dentro aqui do anel mágico faço mais um ponto alto. Duas correntinhas e vou fazer mais dois pontos altos.
E assim ficamos com o nosso leque aqui dentro do anel mágico. Agora eu vou subir 3 correntes, a gente vai trabalhar sempre carreiras de ida e volta, a gente não vai fazer aqui carreiras circulares, é sempre ida e volta. Sempre que virar vai ser 3 correntinhas e sempre vamos ter 2 pontos altos aqui juntos, sendo que as 3 correntinhas também vale como um ponto alto, então sempre vamos colocar 2 pontos aqui no primeiro pontinho de base. Vamos para o próximo ponto. Um ponto alto, sempre vamos colocar apenas um ponto alto no intervalo da correntinha. E assim ficamos com 4 pontos altos. Vou fazer sempre 2 correntinhas de intervalo. No intervalo, um ponto alto. E aqui do outro lado, a gente vai repetir a mesma coisa. São duas partes, né? Que temos 2 motivos aqui. Do outro lado, a gente vai repetir a mesma coisa. Então, vamos ter que colocar 2 pontos aqui no último ponto, que é lá na segunda correntinha aqui da nossa parte inicial. E assim, ficamos com 4 pontos aqui dos 2 lados. Iniciamos com 2, agora estamos com 4 dos 2 lados. E em todas as carreiras, vai aumentar sempre 2 pontos, porque a gente inicia com 3 correntinhas e vamos colocar mais um ponto alto aqui junto com as 3 correntinhas. E os demais pontos, ponto sobre ponto. A gente vai, faz ponto alto sobre ponto alto. No intervalo das 2 correntinhas, a gente vai colocar um ponto alto, sempre vamos colocar um ponto alto. 2 correntes e um ponto alto novamente, repetindo aqui do outro lado a mesma contagem de pontos, o mesmo tanto de pontos que pusemos de um lado, vamos colocar aqui do outro lado, ok? Então, vamos colocando ponto sobre ponto e no último ponto, lá na correntinha, vamos colocar 2 pontos altos. A gente pega aqui a nossa correntinha e dentro da correntinha, colocando 2 pontos altos. E assim, nessa carreira, ficamos com 6 pontos altos aqui em cada motivo. 6 pontos e 6 pontos do outro lado. Agora, eu subo novamente 3 correntes, viro meu trabalho no mesmo ponto de base, mais um ponto. Agora, a gente vai totalizar aqui 8 pontos altos. Vamos trabalhando ponto sobre ponto, carreira de ida e volta. E assim, a gente finaliza aqui a nossa carreira com 8 pontos de cada lado. E na próxima carreira, a gente vai fazer a mesma repetição. O nosso motivo, ele tem um total de 5 carreiras. Tem 5 carreiras, então, a gente já fez 1, 2, 3, 4. Então, a gente falta fazer mais uma carreira aqui, que é a mesma repetição. E na última carreira desse motivo, vamos ficar com um total de 10 pontos, ok? Então, vou finalizar essa carreira, iniciar outra e já te mostro. E assim, completamos aqui o nosso motivo, como eu disse para você, 5 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5. Sempre iniciando com 3 correntinhas, no primeiro ponto, sempre trabalhando 2 pontos, faço o ponto alto no primeiro ponto aqui novamente, e assim contamos 10 pontos altos, porque as 3 correntinhas também funcionam como um ponto alto. 2 correntes de intervalo, sempre colocando um ponto alto aqui no espaço da correntinha, e assim 10 pontos altos, porque finalizamos com 2 pontos aqui no final. E assim a gente faz o corte do nosso fio. Vamos precisar de 3 motivos desse para fazer uma estrela, então, você faça aqui 3 motivos desse para poder fazer aqui a sua estrela. E a nossa estrela, ela é composta por 3 squares desse aí. Agora, eu vou explicar para você essa parte aqui, né, da estrela. Agora, vamos precisar
da cor que você vai fazer a sua estrela. E na confecção desses motivos, a gente já vai fazendo a emenda dele aqui na última carreira de pontos altos. Então, a gente já vai fazendo a montagem aqui no nosso trabalho, ok? E assim, vou iniciar aqui com a cor que eu quero fazer a minha estrela. Aquele verde estava estourando bastante aqui na câmera, por isso eu decidi trocar, porque ia dificultar aqui você a enxergar. Apenas dobrei aqui o meu fio, eu dobro assim um tamanho dessa quantidade, parecendo aqui um palmo, né, de comprimento, apenas dobrei. Coloquei a minha agulha aqui no primeiro ponto do square, na parte da frente aqui do nosso anel mágico. Então, aqui eu vou pescar essa parte dobrada aqui para dentro desse espaço, ok? E aqui eu faço uma laçada usando as duas pontas, desta forma. Vou deixar a ponta menor para ir seguindo aqui dentro do anel mágico, para facilitar o meu arremate, ok? Então, agora eu dou a laçada novamente e vou fazer aqui 2 pontos altos usando essa cor da estrela, 2 pontos altos. E agora, vou trabalhar uma sequência de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas por 4 vezes. Vamos fazer 4 motivos aqui de 2 pontos altos. Dentro do anel mágico, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos por 4 vezes. E aqui eu tô usando o barbante número 6, viu? Esse é o barbante número 6 e a minha base aqui tá com barbante número 8. Mas eu sempre vou usar a mesma agulha. Como eu disse pra você, não troque de agulha se você trocar aqui a numeração do seu fio. Dá pra fazer sim com todas as sobras, ok? Usando toda a base aqui na mesma numeração. Então, aqui eu fiz meus 4 motivos. 1, 2, 3, 4. 4 conjuntinhos de 2 pontos altos, duplinhas, né, aqui. Então, eu vou entrar no primeiro pontinho aqui também, da minha parte da base, entro aqui e vou fazer um ponto baixo. Vamos fechar o nosso anel mágico aqui, vou fechar. Pego lá a minha cor do anel mágico aqui, na minha base, e puxo pra fechar aqui o meu miolinho. Fechei toda a minha parte aqui, meu anel mágico. Agora, vou subir para a próxima carreira. Como eu disse, é carreira de ida e volta. Faço 2 correntes, vou entrar aqui no próximo ponto alto, nossa próxima carreira, da segunda carreira. Faço um ponto baixo, vou virar o meu trabalho. Virei, viro aqui também. Agora, todas as primeiras carreiras, como eu disse para você, início de carreira e final de carreira, melhor dizendo, a gente sempre faz 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui, essas 2 correntinhas aqui de emenda, ela vale como um ponto alto. Então, é como se eu estivesse fazendo 2 pontos nesse primeiro ponto de base. Então, ela vale como um ponto alto, então, eu já iniciei aqui com 2 pontos, ok? Então, vou para o próximo ponto, ponto sobre ponto. No espaço de correntinha, ponto alto aqui também. Um ponto alto no espaço das 2 correntinhas. 2 correntinhas, no espaço das 2 correntinhas, um ponto alto. Tá escapando bastante aqui o meu fio. Um ponto alto. E ponto sobre ponto. É a mesma sequência aqui do nosso motivo da base, só que quantidade maior, que agora a gente está fazendo 4 motivos, né? 2 correntes, e novamente no espaço de correntinha, um ponto alto, ponto sobre ponto, um ponto alto, no espaço da correntinha, 2 correntinhas. E aqui no intervalo, novamente, a gente vai fazer como a gente fez o motivo inicial. Um ponto alto, ponto sobre ponto.
E aqui no último, a gente vai colocar 2 pontos altos. Sempre no último ponto, a gente tem 2 pontos. Então, aqui, fiz os meus 2 pontos altos e assim, fizemos a sequência de 4 pontos em cada um dos nossos motivos aqui. Contando com as 3 correntes. 1, 2, 3, 4, 4, 4 e 4 novamente, ok? Então, eu entro lá na próxima carreira, a terceira carreira do motivo aqui, faço o meu ponto baixo. Subo aqui 2 correntes, vou lá na minha quarta carreira, a terceira, né? Terceira carreira, a gente finalizou a segunda, perdão. Finalizamos a segunda aqui, agora vamos para a terceira. Entro no espaço lá do ponto alto, faço o ponto baixo. Giro o meu trabalho e agora a gente vai fazer a terceira carreira. As 3 correntes funcionam como um ponto alto, então, é como se eu estivesse fazendo 2 pontos aqui no mesmo ponto de base. Então, eu entro aqui e faço mais um ponto alto. Sempre trabalhando esses pontos o mais folgado o possível. Não faça aqui pontos muito apertados, não. Se precisar, troque até por uma agulha um pouco maior para você trabalhar os seus squares aqui, os seus motivos. Então, o trabalho é sempre feito assim, ponto alto sobre ponto alto, um ponto alto no espaço das 2 correntinhas, 2 correntinhas de intervalo, um ponto alto novamente, para iniciar o próximo motivo. E agora, nessa carreira, a gente tá aqui com 6 pontos altos em cada um dos nossos motivos aqui. Então, estamos fazendo uma sequência de 6 pontos altos. 4, 5 e 6 pontos altos. 2 correntes. E dessa forma, vamos fazendo a repetição aqui até o final da nossa carreira. Tá meio confuso aqui eu ficar repetindo com você ponto sobre ponto, meio enjoativo, mas eu preciso fazer aqui essa parte assim, desta forma, para as pessoas que têm um nível de dificuldade maior. Mas todo o segmento das outras carreiras é da mesma forma, para agilizar o trabalho das crocheteiras que são mais rapidinhas. Então, é dessa forma a sequência, todo o nosso motivo. Então, aqui eu vou contar já um ponto alto, 2, a nossa carreira tem 6 pontos altos, então, são 3, 4, e aqui no último, a gente sempre vai fazer 2 pontos altos no último ponto. Então, a gente vai lá e pega no ponto baixo e vamos colocar 2 pontos, fechando a nossa sequência aqui de 6 pontos altos, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A nossa terceira carreira, ó. 1, 2, 3. Terceira carreira aqui do nosso motivo, o nosso square aqui. Esse square, ele não é sextavado, não é quadrado, não é retangular. Ele é meio assim mesmo, estranho, viu? Não estranho, que ele parece que quer fechar, assim, quer virar um chapéuzinho. Mas como a gente vai fazer emendas, ele vai abrir, tá ok? Então, não espante aqui, não. Fiz a minha emenda aqui na nossa terceira carreira, com um ponto baixo. Aqui, finalizando a nossa terceira carreira, vamos para a quarta carreira, com duas correntinhas. Agora, eu pego aqui lá no meu ponto alto e faço aqui um ponto baixo. Giro o meu trabalho, essas 3 correntinhas valem como um ponto alto, então, a gente já vai contar aqui. E agora, nesta carreira, vamos ter um total de 8 pontos em cada um dos motivos. Então, aqui, já contei aqui os meus 2 pontos, ok? 2 pontos aqui, e vamos fazendo ponto sobre ponto aqui até o final da nossa quarta carreira, né? Da nossa quarta carreira aqui. No final da quarta carreira, eu já volto com você, só trabalhar ponto sobre ponto e as nossas separação aqui de 2 correntinhas, ok? Senão fica muito enjoativo assistir.
E assim vamos finalizar aqui a nossa quarta carreira. Como eu disse, fiz os meus 2 pontos altos aqui no último pontinho, que é lá no nosso pontinho baixo. E assim ficamos com 8 pontos em cada um aqui dos nossos 4 motivos, que ficamos com 4 motivos aqui no nosso square. 1, 2, 3, 4. 4 motivos separados por 2 correntinhas, recapitulando aí. Então, vou entrar lá no espaço novamente, do ponto alto aqui e faço o meu ponto baixo, ok? Vou subir 2 correntes e agora eu vou fechar ele aqui dentro desse último ponto alto. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro. Então, faço lá meu ponto baixíssimo, não faça muito apertado, porque a gente vai precisar costurar, e quando tá muito apertado aqui, essa parte fica bem ruim. Então, eu viro aqui novamente meu trabalho, dou a laçada aqui, novamente, e vamos fazer um ponto alto aqui junto. Como eu disse, as correntinhas funcionam como um ponto alto, então já temos 2 pontos aqui. E agora, nessa sequência, vamos ficar com 10 pontos altos no nosso motivo, igual aqui nesta parte, 10 pontos altos, ok? Então, vou finalizar aqui toda a minha repetição e já te mostro. Olha só, aqui já estamos na finalização da quinta carreira e eu vim mostrar para você sem cortes para que você não fique espantada. Tá vendo aqui essa parte levemente aqui levantada? Ó, ela tá bem para cima, tá? Bem aqui querendo virar um chapéuzinho aqui, subindo assim para cima, mas com a emenda que vamos costurar, né? Vamos fazer a emenda aqui nos outros, que a gente vai fazer agora só a parte da estrela, né? Ela já vai se ajeitar aqui com o alargamento dos pontos, que a gente vai precisar dessa última carreira para costurar em todas as partes do tapete. Então, essa parte, com o peso, né, das carreiras e da costura, ela já vai se ajeitar, então não se espante. Por isso que eu estou mostrando aqui para você não ficar aí assustada e querer aumentar a quantidade de pontos. Se aumentar aqui, fica mais trabalhoso, porque vai embabadar todo o trabalho, tá? Porque quando costura, a gente faz as emendas e as emendas, elas tendem a enlarguecer essa parte. Então, quando for enlarguecer e você tiver aumentado bastante os pontos, aí não vai dar certo, tá ok? Então, vamos fechar aqui 10 pontos na nossa última carreira, 2 pontos no último ponto da base. Entro aqui na minha correntinha, vou finalizar aqui a minha carreira e o meu square, fecho com ponto baixíssimo e agora a gente já pode cortar aqui o nosso fio do nosso square, ó, como ele está, ok? Tá assim, desta forma. Agora, eu vou fazer mais um, volto na última carreira aqui de ponto alto para explicar para você como fazer a emenda aqui do segundo square, que a gente vai fazer a emenda aqui nesta parte. Então, antes de finalizar aqui, eu volto com você para te mostrar a emenda no meu segundo motivo. Então, e assim vamos iniciar a nossa emenda. Fiz aqui os meus 10 primeiros pontos da carreira e vamos agora fazer a mesma contagem aqui do outro lado. A gente vai pular os 10 pontos aqui do primeiro motivo, a gente pula, fiz uma correntinha aqui e agora eu vou colocar avesso com avesso. Desta forma, colocando os dois aqui na mesma posição dos 2 motivos, ok? Então, aqui, fiz uma correntinha, vou entrar no espaço lá da correntinha e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, dou laçada na agulha, entro aqui no meu square que eu estou fazendo a carreira, faço o meu ponto alto. Deixo essa laçada bem frouxa, bem larga, assim, desta forma. Vou lá no meu square de base, no meu primeiro ponto alto. Pego apenas a alcinha de trás aqui do meu primeiro ponto alto. Apenas uma alcinha. E eu puxo essa alça que eu deixei levantada para dentro aqui dessa alça do square, ok? Desta forma. Aí, eu laço novamente, vou para o meu primeiro ponto aqui de repetição, de ponto sobre ponto, são os 10 pontos altos, e faço o ponto alto normal.
alargo aqui também essa parte, ó, deixo da altura aqui de um dedo, mais ou menos. E aí, eu vou para o próximo ponto alto, pego lá a alcinha de trás e vou puxar essa laçada para dentro da próxima alcinha. E assim, a gente vai trabalhando ponto sobre ponto. Laço novamente, próximo ponto alto, ponto sobre ponto aqui na nossa emenda, vão ser 10 pontos. Deixo aqui a minha laçada bem alta, seguro ela aqui, da altura de um dedo, vou para o próximo ponto, a próxima laçada da carreira, e pesco essa laçada para dentro aqui do nosso ponto. E assim, a gente vai trabalhar aqui esses 10 pontos, até chegar lá no espaço de correntinha. Essa mesma repetição, apenas os 10 pontos nesses dois primeiros squares aqui, nessas duas primeiras emendas. Então, vou trabalhando aqui, ponto sobre ponto, faço o ponto alto, entro lá na minha alcinha de trás do próximo ponto, puxo a laçada para dentro. Faço ponto alto, aqui normal, deixo a minha laçada aqui, altura de um dedo, e pesco essa laçada para dentro do ponto alto. Não faça esses pontos muito apertados, como eu venho dizendo. Tente folgar mais os seus pontos, não faça muito apertado, não. Segura aqui para ela não escapar, vou para o próximo e fecho aqui a minha laçada, ok? Assim eu faço todos os pontos. E assim aqui, trabalhei a emenda de todos os pontos, até no meu pontinho que temos aqui no espaço da correntinha, a gente faz o nosso 10º ponto, o último ponto aqui da nossa carreira. Agora, eu faço uma correntinha, entro lá no espaço das duas correntinhas, faço lá o meu ponto baixíssimo, aqui, faço uma correntinha, dou laçada novamente, entro lá no espaço de correntinha, e agora eu vou finalizar a carreira. É apenas essa emenda aqui, né? Apenas essa emenda nesses dois squares, ok? Apenas essa emenda aqui. E agora, a gente finaliza todo o nosso square aqui e cortamos a nossa linha e começamos o nosso terceiro e último aqui square da nossa estrela, que é formada por 3 squares aqui, ok? 3 motivos. E aí, eu vou terminar aqui e volto com você na última carreira do terceiro square para te mostrar como fazer aqui a nossa terceira emenda, ok? Bom, agora vamos fazer a nossa terceira emenda aqui. Ignore os barulhos aí, porque meu vizinho, ele é criança, então não tem como. Se aparecer algum grito aí de criança, é aqui meu vizinho, tá? Então, gente, aqui nesta parte, a gente começou a nossa emenda do segundo square, ok? Então, vamos colocar aqui na outra ponta, nessa ponta de baixo aqui, ó, contando no terceiro motivo dos dois square, ok? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, nesse terceiro motivo aqui na parte de baixo. O meu terceiro square, como eu disse, aqui na minha quinta carreira, iniciando aqui a quinta carreira, então, estou aqui no meu 10º ponto do meu primeiro motivo. Então, aqui eu já vou começar a fazer a minha emenda dessas duas partes aqui, ok? Então, aqui no meu segundo, vou pegar aqui o meu square, né? O meu segundo square para emendar aqui no terceiro. Avesso com avesso. Ó, no terceiro aqui, avesso com avesso. E também nesta parte vai ficar aqui esse motivo, né? Sem fazer emenda, e esse motivo também, como a gente fez lá a emenda do segundo square. Então, aqui eu faço a minha correntinha após o 10º ponto alto aqui do meu motivo, já vou lá no espaço de correntinha aqui do meu segundo motivo, do segundo square aqui de emenda. Então, eu entro aqui, faço aqui o meu ponto baixíssimo, vou fazer minha correntinha, dou a laçada, entro no espaço aqui da correntinha e faço o meu ponto alto. Então, aqui, alargo o meu ponto novamente, como a gente fez na parte anterior. Agora, a gente vai fazer igual aqui. Vou lá no primeiro ponto aqui, pego a primeira, a laçadinha de baixo, apenas uma laçada, e aí, a gente faz aqui o nosso primeiro
ponto, ok? Então, eu laço novamente, vou lá para o ponto alto da base, e agora eu vou executar aqui a mesma emenda que eu acabei de explicar para você em todos esses 10 pontos até chegar aqui na nossa emenda, né? Aqui nessa parte. Quando chegar aqui para fazer a emenda desse lado, eu já volto com você, ok? E assim aqui eu fiz a emenda dos meus 10 pontos, estamos aqui desta forma, fiz a emenda aqui dos meus 10 pontos. Agora, vamos fazer essa emenda aqui passando pela nossa curva, né? A parte aqui do meio. Então, aqui eu terminei o meu 10º ponto, aqui fiz o meu pontinho lá no espaço da correntinha e emendei lá no meu ponto, porque são ponto sobre ponto. Então, aqui fiz a minha correntinha, vou entrar aqui no meu ponto de baixo para cima com a minha agulha, ó, de baixo para cima. Então, eu entro lá no pontinho de emenda dos dois lados, que é esse ponto aqui do meio, ó, esse ponto do meio aqui. Então, entro nele assim de baixo para cima e vou puxar aqui um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha novamente, dou a laçada na agulha, venho aqui para o meu espaço de correntinha, faço o meu ponto alto e começo a minha emenda novamente. Deixo aqui a minha laçada do tamanho de um dedo aqui de espaço, seguro e vou novamente começar a minha emenda aqui, ponto sobre ponto. Puxo a laçada, laço novamente e vou trabalhar ponto sobre ponto aqui, os 10 pontos de emenda, ok? Seguro, vou para o próximo, pego lá a minha alcinha e assim por diante. Vou fazer aqui todos os 10 pontos. E assim, completei aqui a emenda dos 10 pontos e ficamos aqui desta forma. Agora, é só completar a carreira. Aqui a gente só faz a emenda dos 2 motivos aqui no nosso terceiro motivo, né? Na nossa última carreira do terceiro motivo, a gente só faz essas 2 emendas. No segundo, a gente só fez uma emenda aqui, né? A gente só fez uma emenda. Agora, a gente fez 2 e pronto. Aí, é só a gente fazer aqui a nossa correntinha de intervalo. Vou entrar aqui no espaço novamente, faço lá o meu ponto baixíssimo, faço mais uma correntinha, dou a laçada na agulha e agora vou finalizar aqui toda a carreira do meu motivo. Aí, é só a gente fazer lá normalmente. Faço ponto alto e venho ponto alto sobre ponto alto aqui para completar toda a carreira do meu motivo e finalizando aqui a nossa estrela, que a nossa estrela é toda formada por esses 3 motivos aqui. E a emenda com crochê é só nessa parte que a gente faz a emenda no crochê. O restante a gente vai fazer costurando e eu já vou mostrar aqui para você como vai funcionar a nossa costura, tá? Vou te dar dicas aqui de como você costurar aí as suas estrelas. Você pode colocar quantas estrelas você quiser aí no seu tapete. Aqui no meu, eu não sei quantas estrelas eu vou colocar. No final da aula, eu falo para você a quantidade de estrelas aqui que eu vou colocar no meu tapete, tá? No finalzinho, eu te mostro e falo a quantidade de motivos desse aqui que eu coloquei no meu tapete. Então, aqui é só cortar o fio e fazer a quantidade que você quiser dos motivos dessa forma, que é a nossa estrela. É desta forma aqui, ok? Então, faça a quantidade que você quiser desta parte. Assim, eu costurei da seguinte forma, vamos virar todas as nossas estrelas após você fazer a quantidade aí de motivos de estrela que você quiser, vamos virar todas elas pelo avesso. Eu preferi deixar todos os meus arremates para fazer depois, porque aqui eu posso usar essa sobra de fio para amarrar aqui o meu fio também e costurar todas essas partes. Por isso que eu preferi deixar todos os arremates aqui para o avesso, a gente vai deixar todos os nossos motivos para o avesso e todos os arremates aqui nessa parte. Então, vamos usar um motivo como base. Usando esse motivo como base, vamos circular todo ele com
estrelas e assim fixar marcadores aqui na junção de cada parte do motivo. Então, você fixa um marcador aqui, fixa um marcador aqui e desta forma você vai colocar outra estrela do outro lado. Então, aqui em volta dessa estrela de base, a estrela central, vamos circular toda ela com as 5 estrelas. Então, eu vou circular aqui, colocar os arremates e já te mostro bem certinho. E assim como eu disse para você, usando aqui a nossa estrela central, a gente vai colocar em volta aqui todas as outras estrelas. Então, aqui é a nossa primeira etapa para você formar o seu tapete. E a posição aqui dos marcadores é nas emendas aqui. Eu tô segurando para poder mostrar com mais detalhes, tá ok? Então, a gente coloca os nossos marcadores aqui, aonde fica as nossas emendas para prender aqui o nosso trabalho, para que a gente possa costurar com mais certeza e para as pessoas que não gostam de costurar na mesa, né? Então, você pode pegar aqui e costurar no colo, porque vai ficar todos posicionados aqui com os marcadores. E como eu falei, dando mais aqui, colocando mais longe, coloquei 5 estrelas aqui em volta da minha estrela central. Então, é só colocar uma estrela do lado da outra e colocar os seus marcadores para fixar. A questão de quantidade aqui, qual a menor quantidade para fazer aí o seu tapete? Eu acho que a menor quantidade para você fazer são 7 estrelas. Aí, você vai pegar e colocar mais 2 aqui. Seja assim, ó, 2 lá na frente, 3 aqui no meio e mais 2 aqui na ponta. Sendo que quanto mais estrelas tiver o seu tapete, mais bonito ele vai ficar, ok? E assim, se você for fazer com mais estrelas, né, é só continuar colocando aqui estrelas em volta aqui de toda essa montagem. Então, você vai montando, é só você pegar e ir colocando a quantidade de estrelas que você quiser. Então, a gente vai pondo aqui e vai prendendo, como eu disse, se não tiver marcador, também não precisa. Eu gosto de colocar marcadores, porque para mim eu acho mais fácil do que prender com o próprio arremate, porque você pode usar essa parte aqui do arremate para também prender nas posições aqui. É os 10 pontos certinho de cada lado, ok? Olha. São os 10 pontos aqui certinho de cada lado. Então, a gente vai colocando aqui os nossos marcadores para facilitar e para prender. Se não tiver marcador, é só você prender aqui nessa parte os 10 pontos onde você vai fazer a costura aqui para facilitar o seu trabalho. E a costura, gente, eu vou tentar explicar para você bem certinho aqui nas cores, fica difícil para mostrar, mas eu vou colocar aqui um barbante preto, porque assim vai mostrar melhor. Só um momento. Lembrando aqui, antes de eu explicar como costurar, gente, você faça aqui o ligamento, né, a montagem de todas as estrelas que você quer fazer aqui, o seu tapete de todos os pontos, você faça aqui, ou você amarre, ou você coloque os seus marcadores, para facilitar aqui na hora de costurar. Por exemplo, aqui, a gente vai costurar em linha reta, como eu coloquei aqui esse barbante preto, para você ver bem certinho. Vou iniciando aqui nessa parte, costurando daqui, vamos passar em linha reta até o final. Chegando aqui nessa parte, a gente já corta o nosso fio da costura, ok? E aí, aqui, a gente vai ter que costurar desta parte aqui até o final, ok? E aqui a gente já faz o corte do nosso fio também. Então, sempre costurando em linha reta. Por exemplo, aí eu começo aqui de novo nessa parte, aí eu vou costurar toda essa parte reta aqui, todinha, até aqui. E desta parte aqui, ó,
aqui, eu posso vir também. Se eu vim costurando daqui até aqui e tenho que completar desta parte aqui até onde falta costura, então eu posso vir até aqui, ok? Então, pode vir costurando sempre em linha reta. Terminou a parte assim, em sentido reto, aí você pode vir no sentido do comprimento. Aí você vem em linha reta novamente, fixa a sua linha ali e vem trabalhando aqui em linha reta, costurando toda esta parte, ok? E agora eu vou ensinar para você os pontinhos aqui da minha costura. E assim, aqui estamos no avesso do nosso tapete, aqui é o avesso aqui do nosso tapete, tá? Não é a frente. Com o meu fio fixado lá em cima, eu vim costurando toda essa parte aqui e parei para mostrar para você que como eu costuro. Nas emendas onde tem aqui o espaço das duas correntinhas, vou pegar lá a alcinha das duas correntinhas, ó. Aqui tá o meu marcador, que é onde fica aqui a separação, até onde eu vou costurar, né? Então, vou prender aqui essas duas correntinhas bem fixado mesmo para deixar em linha reta. Então, eu vou lá e passo dentro aqui das duas alcinhas da correntinha lá, ó, do espaço da correntinha, para franzir aqui essa parte de costura. Então, a partir daqui, aí eu já vou pegar ponto com ponto, porque lembra que temos aqui 10 pontos altos dos dois lados, então, temos 10 aqui e 10 aqui. Então, isso também, se você tiver trabalhado algum aí dos motivos e ter esquecido de fazer, fez 9 e de um lado tem 10, é só você pular um e fazer a sua emenda normalmente, que não vai dar problema também. É só ir franzindo aqui o seu tapete e costurando. Então, eu vou pegar apenas a alcinha que fica aqui em cima, não vou pegar as alcinhas de baixo, que nem a gente estava fazendo no tapete, não vou pegar as alcinhas de baixo. A gente vai pegar somente as alcinhas de cima. Vou aproximar bem aqui para ver bem certinho. Então, aqui foi a emenda das correntinhas que eu vou emendar já aqui nesta parte. Então, você pega alguma alcinha lá e puxa aqui o seu fio de emenda. E fixa aqui bem certinho. Dessa parte onde temos aqui todos os nossos arremates para fazer. E agora é só vir pegando alcinha com alcinha, ó. O primeiro ponto alto, essa alcinha de trás, com a alcinha de trás aqui do outro lado, do nosso square de emenda. Então, só pego as alcinhas de trás e puxo. Então, vou lá, pego a alça de trás e puxo. Somente as alcinhas de trás aqui do ponto alto, ok? Aqui é o meu ponto de emenda, né, de fazer arremate. Então, vou lá e vou pegando aqui as minhas alcinhas. Pego uma alcinha deste lado, uma alcinha desse lado, somente as alças de trás e fecho aqui a minha costura. Aperto bem, fixo bem aqui os dois lados para ficar bem certinho e a gente vem trabalhando. Chegando nas emendas também, você posiciona bem certinho aqui, reto, cores com cores, tá vendo? Então, chegando reto aqui, cor com cor, até o final. Então, a gente vem fazendo o mesmo ponto aqui até o final. E assim, costurei aqui todos os meus 10 pontos até chegar aonde termina aqui a minha costura. E aqui eu já posso cortar o meu fio, ok? Então, aqui a gente já pode cortar e fazer o arremate aqui do nosso fio. E na frente do nosso trabalho, lá fica bem certinho, ó. Vou aproximar bem. Aí, aqui na frente, fica parecido com a emenda que a gente fez aqui nesta parte. Fica bem igual mesmo. E aí, é só você terminar de fazer todas as emendas. Fiz todas as emendas aqui no meu barbante da cor da base aqui, número 6. Todas as emendas eu fiz com essa cor aqui, ok? Não foi com o preto, não. O preto eu só dei como ilustração, para ficar mais fácil aí para vocês enxergar, ok? E aqui na nossa frente, fica bem certinho o nosso trabalho, gente. Compensa todos os arremates que a gente tem para fazer, viu? Esse trabalho, que eu gostei bastante, compensa aqui todos os arremates que eu tenho para fazer aqui no meu trabalho. Então, eu vim sempre descendo em linha reta, e aqui em alguns lugares ainda ficou faltando
umas pequenas partes ainda para costurar aqui desse lado. E quando falta só um pedacinho, como eu disse, é só colocar aqui o pedaço de um fio e emendar toda essa parte. Fica bem mais fácil emendar assim, costurando, gente, do que fazendo todos nas últimas carreiras, como eu fiz a parte da estrela aqui, tá? Porque essa parte a gente poderia até fazer, mas ia confundir bastante se eu fosse explicar para você dessa mesma forma, por conta dessa ponta que temos aqui, né? Então, eu achei bem mais fácil costurar assim, porque assim eu poderia posicionar melhor todas as minhas cores, porque aí a gente pode escolher os lugares das cores que a gente quer, pode retirar, e quando você vai já fazendo na última carreira, aí não dá, né? Então, aqui tá bem grande meu tapete, vou terminar de costurar aqui todas as minhas partes, e eu já volto pra gente fazer aqui o nosso acabamento. Olha, gente, terminei de fazer aqui todas as emendas do meu tapete, também fiz todos os meus arremates. Fiz alguns lugares uns arremates grosseiros mesmo, com um nozinho aqui, usando as duas partes. Depois eu vou passar um pingo de cola aqui, porque nessas partes a gente vai fazer agora o acabamento em ponto baixo. E aqui, gente, depois que você terminar de fazer aqui todas essas emendas, passe todo o seu tapete com ferro a vapor para que os pontos se encaixem melhor, tá ok? Então, a gente vai passar todo o nosso tapete aqui com ferro a vapor para que tenha um encaixe melhor aqui de todas as partes, de todas as emendas, ok? Então, o ferro a vapor, quando você passa o tapete, ele estabiliza aqui todos os pontos, então tem um encaixe perfeito aqui de todos os nossos pontos. E assim eu entro aqui no espaço de duas correntinhas, vou prender o meu fio e aqui dentro desse espaço vou fazer 3 pontos baixos. Essa emenda de fio aqui funciona como um ponto baixo. Então, eu entro no espaço e vou trabalhar 3 pontos dentro do espaço aqui de duas correntinhas. E aí, eu venho trabalhando ponto sobre ponto em todo o contorno do tapete, ponto sobre ponto, até chegar aqui nas emendas, tá? Aqui eu já explico para você. Chegando aqui nas emendas, eu vou fazer um ponto baixo aqui no espaço lá das duas correntinhas, no nosso intervalo, e mais um ponto baixo aqui. E aí, eu vou trabalhando ponto sobre ponto novamente. Aqui tá difícil, gente, porque o tapete tá todo em cima de mim e ele é enorme. Então, a minha coordenação motora aqui tá estranha, porque o tapete tá embaixo aqui do meu braço, tá? Pra eu poder gravar pra vocês. Aí, eu tô fazendo ponto sobre ponto, lembrando que nessas partes a gente tem um ponto baixo aqui e um ponto baixo nas 3 correntinhas. É só olhar a carreira anterior para você fazer os seus pontos baixos, ok? Aqui no espaço da correntinha, 3 pontos baixos aqui. Então, você vai fazendo quantas carreiras de ponto baixo você quiser. E na próxima carreira, nas emendas aqui, onde temos a nossa curva, né? Porque essa parte é como se fosse um V. Sempre que você vir com outra carreira, você vai pular esses 2 pontos aqui, ok? Então, a gente pula esses 2 pontos na próxima carreira e a gente só faz um ponto baixo aqui e um ponto baixo no outro lado, ok? Sempre pulando 2 pontos aqui para fazer a nossa curva aqui do ponto V, né? Das emendas aqui. Então, se você for fazer 2 ou 3 ou mais carreiras aí do seu gosto, né? Você coloca quantas carreiras você quiser de ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui todas as minhas carreiras e já te mostro novamente, porque o tapete tá enorme. E assim, finalizei aqui o meu contorno de ponto baixo, fiz todas as minhas carreiras, finalizei aqui, fiz um total de 3 carreiras, mas se você quiser, você pode fazer
mais carreiras, ok? Aqui eu finalizei com ponto baixíssimo, cada carreira a gente finaliza com ponto baixíssimo, sobe com uma correntinha e coloca um ponto baixo no mesmo ponto de base, para iniciar e para finalizar a carreira. Que eu não fiz todas as carreiras com você, porque como eu disse, o tapete está bem grande. Todas as carreiras sem fazer aumento, eu não fiz aumento aqui em nenhuma das minhas 3 carreiras, e como eu disse também aqui no encontro, né, que temos o ponto V aqui, no fechamento do nosso trabalho, que temos aqui a nossa curva, né, que se fecha aqui nos cantos, eu coloquei aqui pulando um ponto de cada lado em cada carreira. Então, a gente chega aqui, pula esse ponto, pula o segundo e vai para o próximo, sempre fazendo isso em todas as curvas, nos encontros aqui das nossas curvas, ok? E eu espero que você tenha gostado desse trabalho. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e não esqueça de passar o seu tapete, porque passando ele vai ter o encaixe perfeito aqui das nossas emendas, né? De todas as emendas aqui do nosso trabalho, e aí ele vai ficar bem abertinho, ok? Para você fazer as suas fotografias e postar aí o seu trabalho. Se postar também, não esqueça de me marcar, tá ok? Me marca aqui também, que eu quero ver como ficou o seu trabalho, como ficou as suas cores e como ficou a montagem do seu projeto. E Deus abençoe todas as suas vendas e um bom crochê e tchau, obrigado!